Salve amigos do violão! Eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Essa é a nossa 11ª entrevista do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Este projeto ocorrerá semanalmente, sempre às terças-feiras, às 20h30, nos meus canais do YouTube e Facebook. E contará a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contaremos com a presença de executantes, professores, compositores que executam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthier, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente música de câmara ou orquestral. Solicitamos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando nossa publicação. Se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se, o sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Gostaria aqui de lembrar as magníficas palavras do poeta mineiro Pierre Santos. Instantes antes a entrada de um violonista no palco, onde ele tão bem traçou um paralelo entre a espera por um amor pelo coração e a espera de um acorde pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa, ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde, ele não. Não é isso, Marcos Vinícius? Chega para cá, Nossa, tudo bem? tudo bem. É um grande prazer falar com você, Celso. E que maravilha essa poesia. Eu não a conhecia. Aham. Na realidade, só uma pequena opinião, na realidade, tudo aquilo que se faz com amor é realmente muito mais bonito, né? Porque Sim. é isso que fica. Não é somente a beleza de uma nota. A beleza de uma nota está, se por acaso aquela nota foi dada com o amor do próprio coração, né? Certo. Não, Aham. eu acho que é exatamente isso. Maravilhosa. Pierre, L- Pierre, 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 chama Pierre Santos. Pierre Santos Pierre é Santos. um grande poeta, foi advogado, Uhum, uhum. é, estudante de artes também, crítico de arte. Quer dizer, uma grande figura de Minas Gerais, né, uma referência para todos nós. Ô Uhum. Marcos, mas me conta uma coisa. Você nasceu onde? Mineiro da onde, Marcos? Conta pra gente. Olha, na realidade, eu nasci em Conselheiro Lafayette, não? É uma cidadezinha Conselheiro perto de... Lafayette? Mas eu fui registrado em Congonhas. Depois, Sim. quase, acho que foi um mês, 2 meses depois, a minha família se transferiu, o registro foi feito em Congonhas do Campo, não? Sim. Famosa cidade Aham. dos 12 profetas, né? Cidade dos Que profetas do dos Aleijadinho, profetas, do né? Aleijadinho. É uma das Cê- obras mais bonitas, né? Tanto é que sempre, quando posso, nas conferências, faço sempre citações, não? Em Uhum. relação ao barroco, o barroco mineiro, a diferença do barroco mineiro, do barroco europeu, mas, na realidade, todos eles são muito ligados, né? De qualquer forma. Mas é realmente muito bonito. Verdade, Eu morei, nasci. verdade. Uhum. E aí você começou a estudar violão lá? Conta pra gente, como é que foi isso? Olha, Celso, todas as vezes que um jornalista, um entrevistador, não, me pergunta quando eu comecei a tocar violão, eu digo que eu comecei com 1 ano de idade, não? Eu vou Uhum. te contar Um por quê, ano? é um pouquinho, eu vou te explicar por quê, não? Olha, Certo. a minha mãe, graças a Deus, ainda é presente com a Sim, gente. que bacana. Ela sempre tinha um talento enorme pelos doces, não? Fazer doces, salgados, essas coisas todas. Certo. Quando eu fiz 1 ano de idade, aí a lógica chamou todos os menininhos, aquela coisa toda, né? Sim. Então, o que que tinha no bolo que ela fez, na torta, né? Vamos dizer assim, tinha um menininho
não, um bonequinho Sim. com um violão na mão que tocava violão. Eu falei, eu comecei foi ali. Opa! Que legal, que Né? legal. Porém, tem uma coisa interessante, Celso, só para Hum, concluir essa parte. sim, claro. Uma das coisas, eu sempre me impressionei, porque tem algumas pessoas no Brasil, alguns escritores, jornalistas, que estão começando, me sinto aqui bem honrado em relação a isso, mas que estão escrevendo um pouco da minha vida. E entrevistaram a minha mãe algumas vezes, né, entendeu? Uhum. E eu não sabia disso. Normalmente, um menino, quando nasce, não? Um menino ou uma menina, normalmente a mãe pergunta como é, ele é perfeito, tudo. Não é assim que funciona? Não é assim que as mães perguntam? Sim, sei. A minha mãe fez uma pergunta muito particular. Ela falou, como são as mãos dele? Olha, que Sabe, eu bacana. acho que tem uma coisa muito ligada, né? Eu acho que, Uhum. obviamente, com o passar do tempo, né, através do seu crescimento espiritual, eu acho que a gente vai encontrando as respostas que a gente não tinha, sabe? Uhum. E eu comecei ali. Então, na realidade, eu comecei a tocar violão com 7 anos de idade. 7 anos. E Aham. foi uma história muito... Vou procurar fazer em poucas palavras. Quando, sabe que hoje, naquela época, não tinha tantos os perigos, né, de um menino andar por estrada sozinho. Então, o que eu fazia? Congonhas era uma cidade muito pequenininha, então todo mundo conhecia todo mundo. Os meus colegas de jardim de infância passavam ali na frente de casa, 10, Uhum. 11, e o que acontecia? Minha mãe me entregava no grupo, vamos dizer assim, como responsável, e a Sim. gente ia até a escola, né, fazer jardim de infância e depois retornava. Um Uhum. dia eu não estava no grupo. Eu não estava no grupo e ela se preocupou muito. É lógico. Começou a fazer o mesmo percurso que eu sabia que todo grupinho fazia, não? Uhum. Eu Sim. estava dentro de um negócio, um armazém, vamos dizer assim, um Ah, armazém que vendia ah. de tudo, Celso. Sim. Vendia passarinho, carta higiênica, dentifrícios, essas coisas todas. Sei. Aham. Mas tinha um violão Aham. pendurado ali. Certo. Eu estava de frente desse violão, não saía. Eu tinha essa. Eu não saía. Por sorte, a pessoa que era proprietária do negócio era muito amigo do meu pai, Aham. que, infelizmente, naquela época era já morto. Morreu muito jovem, com 38 anos. Uhum. A minha mãe, naquele dia, tanto é que ela me viu ali e o proprietário falou: oh, dona Celi, esse menino está aqui, eu estou falando com ele para ele andar, que a senhora ia ficar preocupada, mas ele não Aham. sai da frente desse violão. Certo. Naquele dia, minha mãe entendeu e Uhum. comprou o violão para mim. Com muita dificuldade na Oh, época, e comprou. sim, E dali sim. começou. Começou tudo. Que bacana. Então é uma história muito bonita, né? É uma história de que tem um simbolismo marcante, né, Marcos? Marcante, muito grande. Marcante. Marcante mesmo. Marcante mesmo. Né? Com 7 anos. Ô Marcos, e aí, você viveu em Congonhas até quando? Porque depois você se mudou para Belo Horizonte, não foi Para isso? Belo Horizonte, foi para Belo Hum, Horizonte, por volta de 16 anos, mais ou menos, por 16, volta de 17 anos. 16. 6, Aham. 17 anos. Eu já estava indo a Belo Horizonte para fazer alguns estudos, e, na realidade, como que foi esse meu contato? Eu tendo esse violão em casa, procurava, olha, Celso, Hum, fazia de tudo, tinha, sabe, tirar sons do instrumento, né? uhum, Só que o irmão de uma doméstica que trabalhava em casa, uhum, ela falou: olha, o meu irmão, hum. ele toca violão. Quem sabe ele te pode ensinar algumas coisas, não? E, Sim. na realidade, ele me ensinou 3 acordes. Certo. E Aham. era uma música do Tim Maia. Eu me lembro Sim. até uma música do Tim Maia. Sim. E como eu estudava muito, não, estudava, Hum. praticava, e depois da terceira aula, falou: olha, não tem mais nada para te ensinar, não. Mas aí o que acontece? Acontece o seguinte, que naquela época, Congonhas tinha um movimento cultural imenso e tinha as famosas serenatas. Oh, que bacana. Que bacana. É uma pena que eu Ah, acredito, não sei, estou muito tempo longe do Brasil, mas eu não acredito que isso tenha ainda aquele grande valor que tinha. Então, tinha um violonista, Nilo Sérgio, ah, que é um grande, hoje é um meu grande fã, e eu era o seu fã enorme naquela época. O sim. que acontecia? Todas as vezes que o grupo se reunia para fazer a serenata, eu estava ali com o meu violãozinho, Aham. procurando imitar o que ele fazia, não? E Sim, era muito conhecido da minha mãe, não? sim. Até que a minha Ah, mãe falou o seguinte: o professor Nilo Sérgio, desculpa, né? Ela falou: não, deixa esse menino, eu acho que ele vai longe, eu tenho certeza.
Só que eu podia ficar, Celso, até 10 horas da noite. Era quando a festa começava. É verdade, verdade. Né? É. Então, o que que o grupo, isso eu me lembro com muita gratidão. Aquele grupo pediu à minha mãe que fosse ao juizado de menores para dar autorização ao grupo para eles serem meus responsáveis, para que eu Olha. pudesse ficar com eles até mais tarde. Sim. Eu aprendi muito. Eu acho que, a nível musical, essa experiência para mim, por exemplo, quando você está na frente do palco tocando, não? Essa coisa, toda aquela liberdade, não? A liberdade de tocar, acompanhar músicas, não? Uma coisa que eu percebo muito nos músicos é essa falta de um conhecimento mais profundo, independente se você é um concertista, do conhecimento da harmonia, do contraponto e essas coisas todas, não? Entendeu? Então, para mim foi muito importante esse momento. E depois comecei a tocar em igreja, adorava. E não sabia se eu ia para a igreja, tocar na igreja para ver as moças bonitas, entendeu? Ou se era mesmo para tocar no coro. Sim. Mas, na realidade, ali também eu aprendi muito. Tanto é que hoje eu adoro escrever para música sacra, para coro, a 5, 4 vozes, coro e orquestra, essas coisas. Gosto muito porque é uma parte minha. Eu sabia que um dia eu iria fazer isso também. Legal, legal. E, daqui a pouco a gente vai abordar esse lado do Marcos Vinícius, compositor, né? Mas vamos agora mais ou menos cronologicamente, essa sua mudança para Belo Horizonte, e aí você começou a estudar violão, assim, vamos dizer o violão clássico, o violão de concerto. Clássico. Em Belo Horizonte, como é que foi? Não, em Congonhas. Em Congonhas ainda? Olha, eu te explico por quê. Sim. Eu estudava no Colégio Nossa Senhora Piedade, ok? Sim. Congonhas, era um colégio muito só de irmãs de caridade, aquela coisa toda, né? Certo. E eu tocava já tocava muita coisa. Não conhecia ainda a partitura. Então, que Deus a tenha, chega essa irmã de caridade chamada Irmã Crescência, sim, que era violonista, sabia, ensinava o violão. Certo. Aí, quando ela abriu a inscrição para os cursos, para o curso dela de violão, eu fui o primeiro a fazer a inscrição. Né? Quando eu cheguei lá, tudo bem. Aí teve um dia que reuniu todos, tinham quase 45 jovens, meninos que queriam aprender o violão. Sim. Então, o que ela falou? Aí eu fiz a apresentação, porque naquela época eu já tinha, como se diz, não gosto de usar muito esse termo, não, mas vamos falar, tirar de ouvido. Sim, não? Lembro. Tirar de ouvido as músicas daquele LP do Baden Powell, 27 horas de estúdio. Nossa, aquele disco era todo o tempo, eu tinha que fazer alguma coisa junto. Fantástico, entendeu? Esse disco, né? Esse disco é maravilhoso. Um dos discos icônicos da música brasileira, do violão brasileiro. Do violão brasileiro. Então, o que eu fiz? Quando eu toquei para ela, ela virou para mim e falou o seguinte: olha, meu filho, vamos fazer uma coisa? Eu te ensino violão clássico, você me ajuda a ensinar aos outros. Porque eu não vou ter 45, não tem tempo, não. Eu falei, feito. Tá Foi certo. ali que eu comecei a aprender. Não? E ensinar também. E ensinar também. Ali eu tinha 12 bacana. anos, 11, 12, 13 anos, mais ou menos. Não? Certo. Então, depois, quando eu escutei o disco do André Segovia, no qual ele toca Chacone, eu falei, gente, é isso que eu quero. Mas veja, não existe aquela importância. Um que é mais importante que o outro. Eu tinha que passar pelo Baden Powell para chegar no Segovia. Claro. Entendeu? Sim. Tinha que conhecer a Irmã Crescência para chegar, tinha que fazer as serenatas, porque é uma cadeia de eventos, né? É uma coisa que vai sendo montada uma depois da outra. Entendeu? Com certeza. E aí, Marcos, quando você vem para Belo Horizonte com 16 anos, mas aí me situe para os nossos web espectadores, como que aconteceu? Você foi aluno no Conservatório Mineiro, não foi? No Conservatório, fui aluno no Conservatório Mineiro. Sim. E quando eu fui para Belo Horizonte, quando eu tinha que ir para Belo Horizonte, obviamente eu era o filho mais velho, para minha mãe era muito difícil, né? Porque eu já não tinha mais o meu pai. É como se fosse um homem de casa, vamos dizer assim, né? Sim. Tanto é que uma senhora disse, dona Celi, tem que deixar esse menino ir, porque ele tem que... Mas o problema era o seguinte, Celso, sabe, você sabe muito bem, né, as dificuldades, não, que Sem existem. dúvida. Não? Tudo bem, você tem que ir para Belo Horizonte, mas e aí? Você tem que ganhar alguma coisa para pagar seus estudos. E quando eu fui para Belo Horizonte, eu fiz a promessa, mamãe, olha, eu vou dar orgulho para a senhora e não vou pedir nada. Não? Então, o que acontece? Eu fui numa festa de parentes em Moeda,
Uhum. De um parente, de família, não? Um Sim. casamento, uma coisa assim, não me lembro muito bem, só que tinha um violão. Quando eu vi esse violão, né, eu fui para a cozinha, me afastei um pouquinho assim, era muito novo, de 15, 16 anos ainda, e fiquei tocando. Chega um senhor, entre Uhum. aspas, era muito jovem ainda. Falei, você sabe acompanhar essa canção? Aí eu falei, canta. Aí ele cantou, eu falei, vai, repete. Aí eu acompanhei, fazendo os arranjos, aquela coisa toda, né? Você pode acompanhar essa também? Ok, tudo bem. O que acontece? Ele vira para mim e fala assim, olha, você teria que estudar, viu? Realmente seguir a sua carreira. Eu falei, olha, sim, gostaria muito de ir para Belo Horizonte, mas eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que ter essas coisas, não é muito fácil, não, senhor Túlio. Aí ele virou e falou assim, pode vir que você está empregado. Eu falei, empregado como? Ele era diretor de uma companhia do Estado muito famosa. Hum. Ele falou, quando você vier para Belo Horizonte, pode me procurar que você vai ter o seu dinheiro para pagar os seus estudos. Entendeu? Olha, que bacana, hein? Através do Puxa violão. E vida. cheguei em Belo Horizonte, aí fiz a Sim. prova no conservatório, Aham. entendeu? Tinha o trabalho, também o Uhum. trabalho já garantido, lugar para ficar, entendeu? Sei. Que E comecei a bacana. estudar. Eu estudei com a querida professora Maria Raquel. Ah, A Maria Raquel é uma das pessoas mais impressionantes, sim, sim. mais legais, mais amorosas aqui Sim, sim, do realmente. violão em Belo Horizonte. Uma pessoa fantástica que vai estar com a Fantástica. gente também nessa Nossa, eu tenho que revê-la, eu tenho que revê-la, nesse né? ciclo de entrevistas, o charme do violão mineiro. Que bacana. Então você foi aluno da Raquel, Da Maria Raquel, sim, da sim, Maria da Raquel. professora Raquel. Que Aham. bacana. Teve outro professor, Marcos Vinícius? Pois eu estudei com Lucena, mas eu estudei pouco tempo, porque eu Uhum, viajava já muito, sabe, Celso? Porque uma uhum, coisa que eu aprendi muito cedo, e sim. agradeço a Deus por isso, que a verdadeira escola do concertismo, né, você aprende no palco, você não Sim. aprende. Uhum. E eu sempre fui assim, como um trator, eu nunca parei, e não paro Uhum. até hoje, sabe? Certo? É o Aham. seguinte, eu queria sempre tocar, eu queria Entendi. sempre mostrar aquilo que eu sabia fazer. Uhum. Independente se falavam que eu tocava bem, se eu tocava, não era isso. Eu queria me mostrar, mas não é me mostrar para aparecer no termo português. Sei. Não, já Uhum. aparecer. Não, é ser conhecido. Olha, Ser conhecido. eu Uhum. faço isso, entendeu? Uhum. Certo. Né? Legal. Então, então você foi aluno da Raquel, teve algumas aulas, alguns encontros com o Lucena, e Uhum. já estava numa atividade profissional bastante interessante. E eu queria abordar dois nomes aqui, lembrar de dois nomes que eu acho que foram importantes também para a sua formação. Léo Diga. Soares e Henrique Nossa, Pinto? Conta todos aí, os dois, Marcos, é. conta pra gente aí. Com o Henrique, foi a São Paulo que ele fazia aqueles famosos cursos, né? Sim. Durante o mês de julho, eu estive com ele Aham. e fiz algumas aulas assim. Ele é muito ligado muito à técnica, não? Nesse Sim. caso, Aham. sabe? Então, assim, se pode. Porque veja bem, Celso, Hum. o violão você pode tocar ele em modo perfeito. Difícil, mas é perfeito. Mas se você Uhum. chega a tocar dessa forma, é como se fosse uma máquina, não? Uhum. E a máquina não transmite emoções, Sim. entendeu? Sim. Então, assim, no caso do Henrique, eu gostei muito das aulas que eu fiz com ele, Hum. porque, na realidade, ele deu alguns detalhes técnicos e abriu um pouquinho mais a minha consciência em relação como Uhum. funciona, qual é o mecanismo, a diferença da técnica e da facilidade técnica, como entregar, o que é a digitação e essas coisas todas. Sim. No caso do Léo Soares, não, foi uma outra coisa. Todos dois no grande patamar, no mesmo patamar. Sim. Só que o Léo Soares era música pura. Sei. O outro Ele lado da é, moeda? O outro é o outro lado? lado da moeda. Eu Que lembro uma legal. vez, sabe, viajando, essas coisas todas, 6 horas Aham. de ônibus, essas coisas todas. Sei. Eu cheguei para fazer a primeira aula com ele. Eu toquei, ele falou assim: Olha, eu não tenho nada para te ensinar, não. Aí você fala assim: Olha, puxa vida, você faz 6 horas de viagem e diz que não tem nada para ensinar? Ou eu sou, desculpa a expressão, ou eu não sou nada, ou talvez eu Aham. sou alguma coisa, não? Aham. Mas a frase mais interessante que eu senti dele, que eu senti, desculpa, eu falei em italiano, que eu percebi, que ele me falou, que eu ouvi dele, foi: Olha, o que você deve fazer está aí dentro. A Uhum. única coisa que eu vou fazer é te ajudar a tirá-las fora.
Para mim, isso foi Ah, uma que coisa de outro mundo, realmente. verdade, verdade, Marcos. Para quem está nos vendo e não conhece direito, não conhece muito bem a carreira do Henrique e do Léo, o Henrique foi um importante professor de violão que residiu em São Paulo durante toda a sua vida. Infelizmente, o Henrique já faleceu. Já faleceu, infelizmente. Isso. Sim. E o Léo Soares está entre nós, mora no Rio de Janeiro, foi professor da Uhum. UFRJ e é uma personalidade. Ambos são uma personalidade, né? Personalidades Ambos, do ambos. violão brasileiro. Do violão. Sim, sim. É, cada um à sua maneira, né? Mas como Uhum. aquele negócio que eu falei, são dois lados da mesma moeda. Da Não mesma é moeda, isso? porque a intenção era exatamente isso. Porque sem técnica você não pode fazer música, não? Exatamente. E Então, assim, sem, esse foi um. e sem emoção também, né, Marcos? Exato, é isso que eu queria falar, entendeu? A técnica, a função dela é deixar que a sua emoção possa fluir. Porque Sim, só técnica, Celso, não vale a pena. não Não vale a vale. pena. Tem Não vale a razão, pena. Marcos. Marcos, é o Não. seguinte: você tem uma discografia já muito interessante, muito rica, Uhum. e nós vamos ouvir um áudio seu. Vamos ouvir o Allegro da Sonata Giocosa, do Joaquim Rodrigo? Pode ser. Vamos lá. Belíssima obra. Vamos lá. Muito bem, ouvimos o Allegro da Sonata Giocosa de Joaquim Rodrigo na interpretação de Marcos Vinícius. Ô Marcos Vinícius, eu queria conversar um pouquinho mais sobre os tempos de Belo Horizonte, de Brasil, Sim, mas tem lógico. uma pergunta que nós ouvimos o Joaquim Rodrigo, eu não posso deixar de fazer. Você conheceu o Rodrigo? Conheci. Conheci. Olha, que coisa. Não, então você conta pra gente, faz o Eu vou favor. contar. Sim, eu vou contar sim. Não. Celso, veja como são as coisas, né? Sim, É, qualquer coisa que a gente. Veja,
vamos falar da palavra, eu vou chegar no Rodrigo, ok? Do Sim. merecer, não, do merecer, não? Uhum. Determinadas situações na sua vida. Na realidade, você não tem o grande segredo para o músico, para o ser humano, porque, veja bem, o artista ele não vive se o ser humano não estiver em primeiro lugar. Uhum. Se o artista estiver em primeiro lugar, ele vai cair de qualquer modo. Não tem saída. Não, porque a única riqueza que a gente pode deixar aqui, eu posso deixar muitos livros, posso deixar coisas, ensinamentos, mas na realidade, aquilo que eu transmito deve ser sempre uma forma de um crescimento espiritual. Não, isso é óbvio. Então, veja bem, eu me lembro uma volta que eu pedi a um violonista, tá? Que me desse. Eu falei, guarda, eu gostaria de ter a partitura do concerto de Aranjuez. Essa pessoa virou para mim e falou assim: olha, você não tem condições de tocar isso. Eu falei, não, mas eu não quero tocar isso agora, eu quero só começar a ler. Não? Ok. Passam os anos, não? Aquilo me chateou um pouquinho, eu falei, mas faz parte da vida, né? Depois alguém vai me dar a partitura. O que acontece? Faço uma turnê em Madrid, Uhum. e no teatro da Prefeitura de Madrid, Uhum. terminei o concerto com 3 obras, na primeira parte do concerto, com 3 obras do Joaquim Rodrigo. Uhum. Todo violonista que ia na Espanha tocar, a primeira coisa que queria é ver uma forma de conhecer o Joaquim Rodrigo. E não era fácil, entendeu? Eu nunca tive a expectativa, eu Uhum. tive o sonho Sim. que poderia ser realizado ou não. Ou não. Qual é a minha opinião? O que é? Eu fui na Espanha para tocar, dar a minha arte, não? Então, o que acontece? Na metade do intervalo, no início do intervalo, termino com 3 obras do Joaquim Rodrigo, vem um senhor e me diz, maestro, desculpa interromper, mas tem 2 senhoras aqui que estão precisando de falar com o senhor. Eu falei, olha, agradeço muito a atenção, mas eu prefiro, terminando o concerto, vou dar atenção a todo mundo. Se pede desculpa que eu estarei aqui. Ok, passam 2 minutos, ele volta. Ele volta e diz o seguinte: olha, elas pediram desculpa, maestro, mas não vão poder ficar, não? Sim. Eu falei, tudo bem, Dai, não tem problema, Dai, faz entrar. Ó. Entraram, ela falou assim, maestro Vinícius, eu gostaria de, desculpa interromper, porque a gente vai ter que sair, a gente não vai poder ficar, mas eu gostaria de agradecer com todo o coração a forma como o senhor, naquela época, o menino ainda me chama de senhor, Uhum. o senhor interpretou as obras do meu pai. Eu falei, Do meu pai. é. Aí eu falei assim, o seu pai é Joaquim Rodrigo? Sim, eu sou Cecília Rodrigo. Poxa vida. Sabe aquela coisa que você fala, meu Deus, é verdade o que está acontecendo, não? Sim, Aí ela virou para mim claro. e falou assim, quanto tempo o senhor vai ficar aqui na Espanha? Eu falei, aqui em Madrid? Eu falei, olha, eu vou ficar uma semana. Qual é o número do hotel onde o senhor está? Aí eu dei o número do hotel, Uhum. entreguei, Uhum. continuei o concerto normal, sem nenhum problema. Essa coisa. Passam 2 dias, Hum. quem me liga? Uhum. Cecília Rodrigo. Fala, Sim. maestro, olha, eu falei com meu papai, então ele gostaria muito de conhecer o senhor, que se eu pudesse tocar para ele. O senhor poderia vir amanhã às 2 Olha, horas da tarde? Olha, eu chorava como uma criança. sem dúvida, sem dúvida. De que eu lembrei? Não como vingança. Eu Sim. falei, veja, aquela negação que me foi dada no passado, Uhum. Sim. veja a aceitação agora. É verdade. Entendeu? Então, nunca, qualquer coisa que te acontece na vida, Uhum. não, como Uhum. músico mesmo, Uhum. veja, Sim. a negação de alguma coisa não é nunca, ok? Uma forma de impedir o seu caminho. Sem dúvida. Sem Dentro da dúvida. negação de algumas coisas, a falta de oportunidade, Uhum. a falta de oportunidade, ela sempre ela se traz, como se veste Uhum. da verdadeira oportunidade. O importante é Sim. aceitar que naquele momento era assim, tinha que ser Uhum. daquela forma. É como se tem aquele ditado que a gente tem, né? Quando uma porta se fecha, outras se abrem. Exato, É mais ou exato. menos por aí. Marcos Vinícius, É que assim. história fantástica essa. É um relato dos mais interessantes e dos mais
tocantes, assim, talvez, para a E eu história. me emociono muito Nossa, quando me lembro. fantástico. Olha Aham, aqui, muito bacana. Mas aqui, Marcos uhum. Vinícius, vamos voltar um pouquinho. Eu queria que você comentasse assim rapidamente de um empreendimento seu que foi muito interessante, a revista Violão América. América. Sim, sim, essa revista foi depois que eu voltei da Itália, porque eu estive na Sim, Itália, eu fiz 2 cursos, eu tive diploma de mérito da Academia Quintiliana de Siena, com Oscar Guiglia, não? E sim. aquele ano eu iria estudar com André Segovia, né? Ah, Mas ele morreu 3 meses antes, então o seu melhor aluno na época foi o professor. Então, uhum, essa ideia, porque eu conheci Ruggiero Chiesa, uhum, não? Veja, quando eu morei em Milão, hum, eu morava numa rua número 1, no Ruggiero Chiesa, número 9. sim. Não? Então eu Uhum, falava com ele, ele tinha essa visão, se chama Il Frônimo, que é uma revista, tem anos já, uhum, ok? sim. Sobre o violão. Então me veio essa ideia de fazer no Brasil também. Uhum, Então eu comecei a receber muitas coisas diversas, porque eles, aqui na Europa, qualquer iniciativa em relação a isso, eles têm muita intenção em ajudar. Agora não é mais como uma época, não? sim. Mas eu fiz 2 ou 3 números, mas depois eu comecei a perceber pela dificuldade de distribuição exatamente no Uhum, Brasil, eu tive uhum, que, infelizmente, eu não tinha como pagar isso, né? sim, Mas sim. foi uma tentativa, entendeu? Que Uhum, eu fiz uhum. e valeu também como uma experiência, entendeu? Isso foi um marco para a literatura do violão, para a história do violão no Brasil, porque essa revista ela circulava em São Paulo, circulava no Rio, em Belo No Horizonte e Rio, nos exato. centros, Uhum. onde sempre com matérias muito interessantes voltadas Sim, para a sim. técnica, para a história do violão. Então eu achei muito interessante a gente voltar com a revista, que ela foi muito Uhum. importante, ela foi muito representativa, né, para o violão nacional. Seria uma coisa muito boa poder retornar isso, sabe, Que Celso? legal. Ô Marcos, agora eu queria lembrar uma coisa para você. No dia Uhum. 21 de abril de 1992, eu estava presente num concerto seu. Uhum. Bicentenário da Inconfidência Mineira, no Palácio das Artes, com a Orquestra Sinfônica da Polícia Militar de Minas Gerais, solista Marcos Vinícius, do Uhum. concerto de Aranjuez de Joaquim Isso. Rodrigo. Joaquim Rodrigo, exato. Marcos Vinícius, você tocou o concerto de Aranjuez algumas vezes aqui, várias vezes no Brasil. Conta pra Uhum. gente um pouquinho disso, porque essa peça, ela é um carro-chefe do violão, não é É um isso? carro-chefe, é um carro-chefe do violão. Conta pra Existem gente. outros concertos, tá? Sim, Existe obviamente, depois que eu conheci o Rodrigo, fiquei muito mais entusiasmado, não com, era sim, já entusiasmado com essa obra, não? sim. Então é sempre aquilo, Celso, Hum, é o querer falar, vamos fazer essa obra, ir e conversar com o diretor e vamos uhum, fazer, entendeu? Não sim, esperar que as coisas venham te procurar. certo. Se você, elas te procuram se você está com o coração aberto. Se você tiver com o coração fechado, não aparece nada, entendeu? Por isso que eu Sem sempre dúvida. insisto, por isso que eu Ah, sempre insisto, a gente tem que crescer como seres humanos, como homens, não aham, no senso uhum, geral, o lado certo. espiritual, porque o resto é tudo um efeito colateral. Uhum, Então, assim, a questão de tocar, a coisa mais interessante é isso, porque eu toquei com a Orquestra Sinfônica Brasileira, certo. não? Toquei com Aham, a Orquestra Sinfônica de Pernambuco, toquei com a Orquestra Sinfônica de Vitória, toquei com diversas, não. Agora, cada um tem o seu modo de interpretar, né? uhum, sim. Essa é uma coisa muito... Por exemplo, eu toquei também com a Orquestra Filarmônica de Kiev, eu toquei Villa-Lobos e toquei o concerto de Mauro Giuliani, número Sim. 30. Uhum. Então, o número 1, Opus 30. O que Sim. acontece? Para cada um, a coisa mais importante para um solista é ter o feeling com o maestro, com o diretor. Sem Se dúvida. aquele feeling não tem, é a coisa mais difícil de realizar no concerto, mesmo que você tenha que fazer o concerto. Uhum. Entendeu? Te dou Sim. um exemplo, por exemplo, às vezes com algum maestro, fala, nesse movimento aqui, Hum. maestro, você pode diminuir um pouquinho para que eu possa ser mais livre? Eu falo, não, o Rodrigo me escreveu desse jeito. Aí você vai falar o quê? Você vai É, brigar com o maestro? Não não tem tem jeito. jeito, não tem Então tá jeito. bom, entendeu? A Aham, mesma sim. coisa aconteceu com a Filarmônica de Kiev, quando eu Aham. toquei Vila Lobos. Falando, segura, maestra. Não, mas Vila Lobos escreveu desse jeito. Então tá bom, vai, toca. É, aí, Entendeu? aí, aí não tem Tem que jeito, né? ter, Aí não tem sabe? jeito. Tem que ter. Uhum. Agora, uma coisa é essa, Celso, quando você Ah, tem que realizar qualquer projeto, não? hum. Como tocar com orquestra, você tem que saber como fazer,
Não, saber o que fazer, como fazer, e depois pagar o preço. Se você não faz, é como a Trindade, né? Padre, Filho e Espírito Santo. Uma cadeira não está em pé se não tem 3 pernas. Só que você paga o preço já no início. Como você vai comprar? É verdade? Se você vai comprar uma televisão, a prestação, o juro já está na primeira prestação, não está na última, não, entendeu? Verdade. Então, o que é? Ser flexível. Aí você consegue realizar. Isso. Não? E aí o Aranjuez, você tocou nesse evento da polícia, que foi marcante. Foi um evento do bicentenário da Inconfidência Mineira, né? E você havia tocado também, se não me engano, com a Orquestra Sinfônica Brasileira, que foi... Brasileira, o concerto de Aranjuez. Foi com o Davi Machado, Marcos Vinícius? Não. Olha, eu te peço desculpas, não. O Davi Machado não tinha. Era um maestro do Rio de Janeiro, que era o atual diretor da orquestra. Não me lembro agora, eu não me lembro, não peço desculpa, já passou muito tempo, claro. Mas foi um ótimo trabalho, não? Sim. Então, eu lembro que a gente estava conversando, eu falei, maestro, aquela passagem na orquestra, eu falei, eu sei, está tendo um pequeno problema, né? Eu falei, olha, a gente fica um pouquinho nervoso. Ele virou para mim, eu também estou. Então, que falei, legal. Quando chegar, sabe? Porque tinha uma entrada de uma flauta que eu fazia uma escala exatamente depois que a flauta que entrava, a flauta não entrou. Veja, então você tem que estar atento todo o tempo, entendeu? Como se tocasse a orquestra na sua cabeça, vamos dizer assim. Exatamente, Marcos Vinícius, para tocar com orquestra. Agora tem uma coisinha que eu gostaria de falar com você. Diga. Uma das coisas mais que eu considero que realmente me emocionaram muito, um dos concertos que eu fiz com a Orquestra Sinfônica é para ajudar alguns meninos órfãos no Brasil. E um dos concertos que eu fiz com a orquestra, eu toquei o segundo movimento do concerto Imperador de Beethoven, com um arranjo que eu fiz para o violão. Olha. Foi muito bonito, foi muito bonito. Uma pena que não tem o vídeo. Sim. E depois eu recebi, depois de algum tempo, todo o que eles arrecadaram, eles construíram uma casa enorme para os meninos de rua que não tinham onde ficar. Tá vendo? Celso, é isso que é a coisa mais importante. Não tem. Se eu tenho sucesso, o sucesso não foi de graça, entendeu? E para mim o sucesso nunca é um destino, é uma estrada, é uma via para que eu possa fazer melhor ainda pelo mundo, entendeu? Sem dúvida, Marcos Vinícius. Olha só, da playlist que você separou, vamos captar mais um áudio seu aqui. Gotas de Lágrimas, do Mozart Bicalho. Vamos ouvir? Nossa! Vamos ouvir.
Muito bem, ouvimos É de uma obra. Galho a valsa Gotas de Lágrimas, na interpretação de Marcos Vinícius. Uma obra belíssima, uma das É muito bela. principais obras da história do violão mineiro. O Mineiro, Mozart exato. Bicalho, ele era de Santa Bárbara, não é isso, Marcos Santa Bárbara. Eu Exa- publiquei essa partitura aqui. Não, eu publiquei, eu fiz Exatamente. questão de divulgá-la aqui na Europa, porque é uma das Ex- obras do Uhum. violão mineiro, do violão, de Do modo geral, violão, não? Do violão, de exatamente. modo É. geral, não? Aham. Não? É realmente muito bonita. Ô Marcos, já que você falou disso, um tema que está diretamente ligado a esse ciclo de lives, né? O charme do violão mineiro que nós estamos produzindo, apresentando. Eu sei que você tem um trabalho também de divulgação da música mineira na Europa e em todos os lugares onde você Uhum. está circulando. Você chegou a editar, além do Gotas de Lágrimas, outras músicas também. Uhum. Conta pra gente desse trabalho, porque é um trabalho de suma importância pra gente. Conta pra gente. Sim. Veja, há algumas obras, por exemplo, uma outra obra não é do violão mineiro, mas é sempre do violão brasileiro, não? Por Sim, exemplo, João Pernambuco, sim, Mozart Bicalho, né, José essas Bicalho. obras. Porque, agora, sabe por quê, Celso? Hum, Essa é muito difícil, às vezes, não. Hoje com a internet é mais fácil, mas quando você dá aos violonistas, aos músicos, a possibilidade que eles possam ver a partitura e estudar, isso divulga, entendeu? uhum, Porque tem uma tendência de ficar, o violão, sabe, você sabe muito bem disso, você é um concertista, você é um violonista, você sabe que às vezes o repertório, não? O repertório do violão ele é muito pequeno em relação a um repertório do violino ou ao repertório do piano, não? uhum, É muito pouco. O sim, violão, então, precisa de coisas novas. Agora, a gente tem que ter muita atenção numa coisa. Quando eu faço um concerto, eu procuro tocar de tudo, evitando, obviamente, algumas obras que representam somente representam um lado altamente intelectual do compositor, uhum, que não serve, do meu ponto de vista, uhum, sempre do meu ponto de vista, sim, musicalmente pode ser importante, mas não é isso que garante o sucesso do violão. certo. O que garante o sucesso do violão são obras que você faz, não? Que você procura interpretar, que as pessoas possam sair do concerto e ao menos uma delas sair cantando. Sem Eu dúvida, não sem posso dúvida. fazer um repertório, como eu vi já concerto, repertório, metade do concerto tinham 100 pessoas, não meu Uhum, concerto, 100 sim, pessoas, no final tinha 25, tem alguma coisa que não estava funcionando, uhum, entendeu? sim, Então, o que acontece? O violão tem muita coisa ainda para se escrever em dó maior. uhum, Não sem precisa ficar dúvida. fazendo só rumor no violão, entendeu? Aham, sim, Não? Agora, essa foi uma das minhas ideias de fazer muitos arranjos de uhum, músicas mineiras, ou, tipo, eu comecei com Mozart Bicalho, depois João Pernambuco, e uma série sim, de outras coisas, exatamente para mostrar que essas obras uhum, têm o valor, como sim, tem uma obra, o valor da obra do Sor num período diferente, Giuliani, aham, entendeu? aham, Regondi e tantos outros e têm o tantos outros. mesmo valor. Só que Verdade. a raiz dessas obras é diferente, porque a nossa cultura é diferente da cultura europeia, Uhum. mesmo que se liguem em algumas coisas, mas não tudo, entendeu? Sem Não? dúvida, Marcos Vinícius. Então conta pra gente, porque além dessas obras brasileiras, você também editou muita coisa, muitas obras de outros países, de outros Uhum, compositores, uhum. e você tem muitas publicações. Conta pra gente um pouquinho disso. A publicação, eu comecei, a primeira publicação que eu fiz, não? Uhum. Eu fiz num livro, veja, a questão da insistência, não? Sim. Eu queria, porque tem uma casa, uma editora muito famosa aqui na Europa, que se chama Carrara, Aham, uhum. que até chegou a um ponto que criou uma coleção com o meu nome. Não, Opa, isso é uma coisa que que dá muita legal. honra, né? Puxa vida. Então, assim, eu fiz muitas transcrições, muitas revisões e obras Uhum. originais também. Uhum. Então, assim, no início, eu levei 6 meses para publicar o meu primeiro livro didático, não? Se chama A Técnica Consciente, Uhum. não? Que Sim. é muito usado. E depois eu fiz a arte da guitarra, The Art of the Guitar, no Uhum. qual são escalas, arpejos, ligados, exercícios específicos e tudo isso, não? Sim. Agora, o fato da publicação é uma coisa que eu sempre gostei muito. E depois comecei com as obras originais, Certo. Ah, né? que Como legal. compositor.
Não? Entendi. Aham. Ô, Marcos, vamos lá. Antes da gente comentar sobre o Marcos Vinícius, compositor, Uhum. nós vamos ouvir mais um pouquinho da sua música, né? Da sua Uhum. arte. Egberto Gismonti, vamos lá? Vamos ouvir uma Vamos lá. lado Nossa. do Gismonti. Vamos lá. Muito legal, que É maravilha maravilhosa, né? de arranjo, Marcos Vinícius, e que Obrigada. melodia. O Egberto Gismonti é uma grande figura Uma também grande da figura, um música grande compositor, um brasileira. grande. Puxa Sim, sim. vida, né? Muito bacana. Marcos Vinícius, olha só, como é que surgiu essa história do Marcos Vinícius, compositor? Conta pra Ah, gente. ok. Eu vou te contar. Celso, Hum, começou. Eu sempre gostei muito de fazer arranjos, não? uhum, Arranjos para violão, para o violão solista, arranjos para quarteto de violões, para dois é, violões, violão e outros instrumentos. aham, Então, foi um meu amigo que me escreveu dos Estados Unidos e falou o seguinte: falou, Marcos, olha, hum, eu conheço todos os seus arranjos. Por que você não certo. começa a escrever obras originais para o violão? Eu falei, Uhum, olha, eu não sei, eu tenho que pensar um pouquinho. Eu gosto muito de tocar, de ser um intérprete por excelência. uhum. Aí depois ele me respondeu: tudo bem, você pode ser intérprete por excelência, mas qual que é o problema? Você conhece Rachmaninoff, e grande pianista? Tocava
e compunha obras. Então, eu comecei a escrever. Certo. Mas, na realidade, quando eu comecei a escrever e tive o respaldo muito positivo de grandes violonistas, foi uma coisa que realmente iniciou a me estimular muito. Porque, através da música, eu conseguia colocar os meus sentimentos e a minha evolução como ser humano. Escolhendo temas muito... não escolhendo. Sim. Celso, veja, uma das coisas que, por exemplo, você me pergunta como é a questão do Marcos Vinícius como compositor. Na realidade, eu sempre senti isso. Tudo aquilo que eu escrevo não é meu. Conseguiu entender o que eu estou dizendo? É algo maior, né? Sabe? É algo maior. É algo maior. Porque essa é sempre a minha opinião. Eu agradeço quando escuto aquilo que eu escrevo. Não? Eu falei, gente, eu não escrevi isso. Não? Mas é uma forma... Porque, veja, uma coisa muito interessante. Sim. Isso é exatamente, Celso, e como eu gosto muito de compor, não? Às vezes eu estou no trem, um ônibus, alguma coisa assim, me vem o tema, eu pego a partitura, escrevo imediatamente o tema, e quando eu chego em casa, procuro desenvolver. Mas não é assim, sabe? Não é que você chama a inspiração. Sim. Agora, a inspiração, ela te chama quando você, como pessoa, está com o coração aberto. Aí você entra, tudo entra como deve ser. Então, você escreve com toda a fluidez, sabe? A gente não tem que pensar... né? A fluência. A gente não tem que pensar em escrever. Você escreve. É como um passarinho, não? O passarinho não pensa para voar, ele simplesmente voa. Boa. É dessa forma. Verdade. O Marcos Vinícius, agora uma pergunta assim, chave nesse ciclo de entrevistas, em cima de tudo isso, esses conhecimentos que você tem, essa trajetória muito rica, eu queria te fazer uma pergunta muito particular. Para você, qual que é o charme do violão? O charme do violão, ele depende de uma coisa somente, de quem está atrás dele. Esse, para mim, que é o charme do violão. Não? O violão, por si só, é muito bonito. Não? Tem vida, não precisa de nós. Mas para que ele seja charmoso, alguém que está atrás dele tem que ter, não digo que tem que ter o charme, mas tem que ter essa união total. Quer dizer, você tem que desaparecer e deixar ele em primeiro lugar. Não? Então, o que é isso? Esse, para mim, é o charme do violão. O charme do violão, ele acontece somente quando não existe o artista e nem o violão, o violão, mas sim a música. Aí, dessa forma, assim, o violão tem todo o seu charme para quem está vendo. Legal, ótimo. Marcos Vinícius, vamos falar um pouquinho agora assim sobre os CDs. Você tem uma produção fonográfica sólida, são 7 CDs? Me explica, conta pra gente. Assim, são 7, 8 CDs, 9. Alguns tem que eu fiz algumas direções musicais e que participei também. Não? Então, é sempre a mesma coisa, a vontade de deixar que aquilo que você faz com o instrumento... Celso, pode parecer uma coisa... Eu não digo que seja estranha, não, porque eu sempre valorizei muito isso. Eu sou um artista, ok? Mas primeiro eu sou um ser humano. Sim. Tudo aquilo que eu faço, como a música hoje. Por exemplo, se eu te faço uma pergunta, como é a música que você escuta hoje no Brasil? Qual é a música que nós escutamos hoje aqui na Europa, que toca nas rádios? É exatamente a imagem do tempo. O tempo é confuso e as músicas são confusas. Você não entende nada. Tudo é comercial, não tem isso. Então, na realidade, eu já estou elaborando, eu tenho 2 projetos, 2 CDs muito importantes, mas o fazer os CDs não é ligado ao sucesso. Não tem nenhuma intenção disso, mas sim fazer com que as pessoas que me levem para casa, entre aspas, possa ter um momento de paz espiritual, de curiosidade, sabe, de tranquilidade, escutando as notas que eu tiro do meu violão. Sim. Porque todas elas, mesmo dentro de um estúdio, eu faço com todo amor e paixão. Sim. Tem só eu e o técnico, mas ali naquele momento é como se fossem tantas pessoas na minha frente, me ouvindo. Só dessa forma eu consigo transmitir aquilo que realmente é o violão para mim.
esse dom maravilhoso que me foi dado dos céus, que eu não pedi, mas Deus acertou em cheia, porque eu amo aquilo que eu faço. É verdade, verdade. E tem um CD em especial, Uhum, que se não me engano foi produzido por você, mas que uhum. são de obras suas executadas por outros Exato, violonistas, não é isso? exato, exato, Conta um exato. pouquinho pra gente. Ok, Conta um essa foi pouquinho. uma ideia. Veja como Hum, surgem as ideias, né? Não é que eu estava sim, procurando esse projeto. Eu aham, falei o seguinte: nossa, seria muito legal se eu contratasse violonistas que aham, quisessem uhum, participar disso. sim, Comecei a escrever, eu recebi quase 50 e-mails. Lógico, eu olha. toco essa, posso tocar essa? Lógico. Então, assim, não podia colocar todas as 50, não, tudo. Claro, Mas tem o projeto de fazer essa segunda edição de sim, outros violonistas, né? que Através da bacana. Uhum, música, uhum, não? uhum. Veja que bonito, porque através da música, através dessa união, a minha música vai adiante, como eles também vão adiante. O Verdade. sucesso não pode ser unilateral, Não, não. entendeu? Essa é uma Verdade. grande crise de alguns músicos, de tantos músicos, não que pensam, Aham, não, eu tenho que fazer sucesso, eu tenho que ser o melhor. Não, você tem que ser você mesmo. exato. Faça aquilo que deve ser feito, né? Exato. Marcos, olha só, vamos ouvir mais uma música sua, Uhum. mais uma gravação. Vamos ouvir o Estúdio Sem Luz de André Segovia. Vamos lá? Agora, vamos lá. Lindo, lindo, Marcos Vinícius. Maravilha de obra. Ouvimos
O Estúdio Sem Luz, do André Segovia, É interessante. maravilhoso. Vinícius falou do Segovia no início da nossa entrevista e agora a gente encerra como exemplo musical uma obra do Segovia. Muito Uhum. importante essa unidade toda da entrevista. Marcos Vinícius, conversa de mineiro é Diga, Pedro. boa e passa É muito rápido. bom. E passa rápido, esse é o problema, né? Esse é é uma Esse é o grande grande. questão. Eu Aham. queria suas considerações finais sobre a nossa entrevista. Por favor, a palavra é Celso, sua. olha, antes de mais nada, eu te gostaria de agradecer muito, não? Porque essa forma, essa ideia, não, que eu tenho certeza que chegou até você assim, porque estava com o coração aberto, né? Espero que você continue assim, não fazendo esse Com tipo, certeza. porque é muito importante para nós, não? Me sinto muito honrado, como se diz aqui no, não sei se é aqui em português, lisonjeado, não? Sim, sim. De ter sido entrevistado por você, com perguntas assim tão interessantes. Tinha muita coisa que poderia falar, mas realmente a gente tem que Sim. respeitar o tempo e é Ah, melhor que seja assim também, porque isso prevê outros encontros no futuro, não? com certeza. Foi muito bom e te agradeço porque tinha muito tempo que eu precisava mesmo de ter esse contato com o Brasil dessa forma através daquilo que eu faço com grande paixão, que é tocar. Uhum. E tendo perguntas de um violonista como você, uma pessoa de grande capacidade, para mim foi somente uma hora e alguma coisa de muita alegria, de muita joia espiritual. Eu te agradeço muito. Nós que agradecemos. Nossas considerações finais. Pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando nossa publicação. Se você está assistindo pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembrem-se, o sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao violonista, compositor e didata Marcos Vinícius, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, aos violonistas Carlos Walter e Henrique Menezes pela consultoria digital, ao designer gráfico Alan Alves pela criação da arte do projeto. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.